Graça e paz, queridos. Meus irmãos, abram comigo a Santa Escritura, o livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Versículo 1 a 9. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem. Queridos, assim diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Daqui, irmãos, a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Santo, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é tão preciosa, tão profunda, palavra que nos instrui, que nos alimenta, que nos fortalece. Ó Senhor, neste momento nós queremos rogar que o Senhor nos dê misericórdia e graça a fim de entendermos o texto. Ó Pai, utilize o pregador, que ele seja claro, conciso, objetivo, que ele fale as palavras que provêm da tua santa escritura e não fale do coração dele. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe neste momento, em nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, ao longo da história, quando povos e governantes chegavam a novas terras, muitas vezes colocavam marcos físicos para declarar posse ou autoridade. Esse gesto simbolizava domínio político, domínio religioso e domínio real. Por exemplo, quando os navegadores portugueses chegaram aqui, no qual nós chamamos de Brasil, sob a diretriz de Pedro Álvares Cabral, em 1500, ao chegarem aqui, os portugueses colocaram uma cruz de madeira. E aquela cruz, aquele marco visível, simbolizava que a terra estava sendo tomada pelos portugueses e que ela pertencia ao rei de Portugal e pertencia também à fé cristã. Esse mesmo princípio de alguém que sai de um lugar, vai para outro e coloca um marco físico, como se estivesse reivindicando a terra, como se dissesse, essa terra me pertence ou pertence à pessoa de quem me enviou, é visto na vida de Abraão. Abraão também é uma pessoa chamada por alguém a fim de reivindicar uma terra para essa pessoa, que no caso é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Nós vemos que nesse chamado que Deus faz a Abrão, Abrão responde com fé, responde com obediência. O chamado de Abrão, meus irmãos, é um ponto fundamental na história da redenção. Nós vemos que Deus, por meio de Abraão, começou a desenvolver aquela promessa que ele havia feito em Gênesis 3, versículo 15. Naquele texto, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
É claro, essa promessa estava sendo endereçada à serpente, e é dito que o descendente pisaria na cabeça da serpente. Então, as promessas feitas a Abraão são de grande importância porque estão desenvolvendo essa promessa sobre o descendente. É por meio de Abraão que o descendente aparece. É claro, muitos anos depois. Mas o que nós vemos é que por meio de Abraão, Deus está dando continuidade às suas promessas para trazer o redentor, para trazer aquele que pisaria na cabeça da serpente, o descendente da mulher. Meus irmãos, no texto que foi pregado na semana passada, Gênesis capítulo 11, nós vemos que os homens orgulhosos queriam construir uma torre cujo seu topo chegaria até os céus. E eles tinham duas finalidades ao construir essa torre. Primeiro, que os seus nomes fossem célebres, ou seja, que eles se tornassem famosos, tivessem muita reputação. E também que eles não fossem espalhados pela terra. Mas o que nós vemos é que Deus, ao olhar para esses homens que estavam construindo a Torre de Babel, Deus desce e aplica o seu juízo, aplica a sua ira, de modo que ele espalhou aqueles homens pela terra. E agora, tendo espalhado os homens pela terra, que queriam fazer os seus nomes famosos, seus nomes célebres, Deus chama um homem para fazer com que essas pessoas espalhadas pela terra conheçam o Senhor. E Deus chama esse indivíduo, chamado Abrão. Meus irmãos, o chamado de Deus a Abrão nos ensina que nós devemos responder também ao chamado que Deus faz para nós, com fé e obediência. É dessa forma que respondemos ao chamado de Deus. Respondemos com fé e obediência. Todos nós somos chamados por Deus, nós que cremos em Cristo, somos chamados por Deus para a salvação, somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, somos chamados por Deus para muitas coisas. E como devemos responder a esse chamado de Deus? Eu quero demonstrar a vocês, pelo texto, duas maneiras pelas quais respondemos a esse chamado de Deus. Em primeiro lugar, nós respondemos ao chamado de Deus, crendo em suas promessas. Crendo em suas promessas. Vejam os versículos de 1 a 3. No versículo 1, meus irmãos, nós temos a ordem de Deus a Abrão. Deus disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Meus irmãos, Deus faz uma exigência a Abraão, para que ele saia de onde ele morava, que saia debaixo da tutela de seu pai, debaixo da tutela da sua família, e vá para um lugar que Deus ainda o mostraria. O chamado de Abrão, meus irmãos, não acontece em Harã, como muitas pessoas acreditam. Na verdade, o chamado de Deus a Abrão acontece em Ur dos Caldeus. Abrão não é chamado em Harã, ele é chamado em Ur. Ur ficava na Babilônia, que atualmente nós chamamos de Iraque. E é importante saber disso, porque Ur dos Caldeus era um centro de idolatria. Lá havia um culto muito forte aos deuses da lua. E muitas pessoas acreditam que quando Deus chamou Abrão, Abraão era uma pessoa muito piedosa, era uma pessoa muito crente. Na verdade, quando Deus chamou Abrão, Abrão era um idólatra. Abrão servia, juntamente com seu pai, outros deuses em Ur dos Caldeus. Por exemplo, em Josué capítulo 24, versículo 2, Josué disse a todo o povo assim: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Vejam que, nesse texto, Deus diz que Abraão, quando habitava ainda em Ur dos Caldeus, adorava, servia outros deuses. Então, quando Deus chama este homem, Abraão, de Ur dos Caldeus, ele estava em um contexto extremamente idólatra. Então, esse chamado para Abrão implicaria que Abraão deixasse toda a sua vida de idolatria. Lembremos-nos também que os deuses eram relacionados aos territórios. Os deuses naquela época eram territoriais, ou seja, sair da terra significaria deixar os deuses para trás. Sair da sua parentela significaria deixar de servir os deuses que a família adorava. O que Deus está pedindo
para Abraão, que ele deixe toda a vida de idolatria de lado, que ele deixe toda a vida de servidão a outros deuses de lado e passe a abraçar as promessas que Deus o faria. Como eu disse para vocês, Abraão é chamado em Ur dos Caldeus porque Estevão, meus irmãos, no capítulo 7 de Atos, diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então, Abraão habitava antes em Ur dos Caldeus, e ele foi chamado naquele contexto extremamente idólatra. Então, o chamado de Deus exigiria de Abraão grande fé. Coloque-se no lugar de Abraão. Deus chama você para abandonar toda a sua vida de servidão aos seus deuses, aos deuses da sua família, e Deus pede para que você o obedeça como se de olhos fechados. Porque ele diz que você deve ir para um lugar que você nem mesmo sabe onde é. E Deus ainda o mostraria. Então, Deus está pedindo que Abraão confie, que Abraão tenha fé, que ele deixe tudo para trás. A nossa vida de servidão a outros deuses de lado e passemos, meus irmãos, a seguir o nosso Deus. Deus sempre exigiu que nós deixássemos a nossa vida de lado, para que nós deixássemos com que as nossas prioridades mundanas e terrenas governassem a nossa vida e o fizéssemos como o nosso rei e o sigamos. Meus irmãos, isso é também o que Cristo pede de nós. Cristo diz aos seus seguidores: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Cristo exige de nós que deixemos tudo para trás, renunciemos aos prazeres do mundo, renunciemos aos deuses que servíamos, renunciemos aos nossos desejos, às nossas próprias vidas para segui-lo. O próprio Cristo disse: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A exigência para seguir a Deus ainda é a mesma. É que deixemos tudo para trás, que confiemos única e exclusivamente nele e que o sigamos. Que sigamos a Cristo, deixemos os falsos deuses de lado. Isso significa que se você tem algo como mais precioso do que Deus, você não pode seguir o Senhor, você não pode ser discípulo de Cristo. Isso significa que se você ama mais a sua família do que o Senhor Jesus, você não pode ser discípulo do Senhor. Se você ama algum bem material ou alguma coisa mais do que o Senhor, você não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Meus irmãos, a exigência a Abraão ainda permanece nos dias de hoje. Para que nós sigamos o que Deus requer de nós, devemos renunciar uma vida inteira e seguir o que Deus quer que nós sigamos. Então, olhemos para o evangelho que está sendo apresentado a nós por meio da vida de Abraão. Nos versículos 2 e 3, nós temos as promessas que Deus faz a Abraão. O próprio Deus diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em primeiro lugar, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Essa promessa, meus irmãos, estava em choque, porque Abraão não tinha filhos. Naquela idade avançada, ele não tinha filhos. E nós vemos em Gênesis 11, versículo 30, que a sua esposa Sarai era estéril. A segunda promessa
é que Deus diz que abençoará Abraão. Abraão terá muitos bens, ele será próspero, ele terá o seu nome engrandecido. Terceira promessa, Deus diz: e te engrandecerei o nome. Aqui nós vemos um contraste com a Torre de Babel. Se em Gênesis 11 os homens queriam fazer os seus nomes famosos diante dos homens, em Gênesis 12 nós vemos que o próprio Deus faz isso com Abraão. Gênesis 11 nós vemos que o esforço humano não consegue conquistar aquilo que Deus pode dar. É Deus quem engrandece os homens e Deus também quem rebaixa os homens. Abraão seria famoso, ele seria conhecido pelos homens. Quarta bênção, Deus diz: se tu uma bênção. Abraão seria um canal de bênção para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Quinta bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que tratarem Abraão com ternura, amor, eles serão recompensados por isso. Mas aqueles que amaldiçoarem Abraão, o tratarem mal, eles também serão amaldiçoados pelo próprio Deus. Última promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, as promessas que Deus faz a Abraão têm caráter universal, objetivo universal. Deus quer alcançar todas as famílias da terra, Ele quer alcançar uma nação, Ele quer fazer com que as pessoas do mundo conheçam a Abraão. E diante dessas promessas, o que Abraão deveria fazer? Ele deveria crer. Ele deveria colocar a sua confiança nisso e deixar toda a sua vida para trás. Ele deveria exercer verdadeira fé nas promessas de Deus. Meus irmãos, o mesmo acontece conosco. Quando as promessas de Deus são apresentadas diante de nós, o que Deus exige é fé. Exige que confiemos nele, confiemos em sua palavra. Então, de modo semelhante, nós que cremos em Cristo, somos chamados por Deus para colocarmos nossa fé, nossa esperança nas promessas de Deus. Nós não podemos responder à palavra do Senhor com incredulidade. Meus irmãos, quando nós andamos ansiosos quanto ao nosso futuro, andamos ansiosos quanto ao que havemos de comer, o que havemos de beber, se teremos sustento ou não, ficamos preocupados com o nosso futuro, nós não estamos descansando na promessa que Cristo fez. Ele disse: buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando andamos ansiosos, preocupados, não estamos descansando nas promessas do Senhor. Quando vivemos dominados pela sensação de abandono de Deus, quando pensamos que o Senhor não está conosco, quando pensamos que Ele nos abandonou, nos desamparou, nós não estamos descansando na promessa que Deus fez em Hebreus 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meus irmãos, quando enfrentamos dificuldades, doenças, desemprego, e murmuramos contra Deus e duvidamos que Ele esteja se importando conosco, quando pensamos que Ele não está nem aí para nós, nós não estamos descansando na promessa que Deus fez de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, diante das promessas de Deus, devemos crer, devemos confiar, devemos exercer verdadeira fé. Devemos colocar nossa confiança no que Deus disse. Crer, meus irmãos, nas promessas de Deus é o combustível para a nossa vida cristã. Se nós reagirmos à palavra do Senhor com incredulidade, nós viveremos desanimados. Nós viveremos sem esperança no mundo. Viveremos sempre cabisbaixo, sempre para baixo, não desejando as coisas celestiais, não desejando o nosso Senhor, não desejando viver uma vida cristã para a glória do Senhor. Por isso, reaja não com incredulidade às promessas de Deus, mas com fé. Porque o próprio Deus garante que as suas promessas hão de ser cumpridas. Meus irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Creia nas promessas de Deus. Coloque a sua fé naquilo que Deus disse. Meus irmãos, nós vemos nesse texto, do versículo 2 a 3, em suma, Deus promete
3 coisas a Abraão: terra, povo e nome. E nós vemos que essas promessas de Deus vão sendo cumpridas gradualmente conforme Deus vai revelando coisas novas ao seu povo. A promessa de uma terra é cumprida gradualmente. Quando Abraão compra o terreno para a sepultura de Sara. Depois, sob Josué, a terra prometida é conquistada. E por fim, a terra prometida, meus irmãos, aponta para uma terra superior, maior, celestial, que é a terra em que nós habitaremos. O apóstolo Pedro diz o seguinte: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A promessa de que Deus daria uma terra para Abraão, ela vai sendo cumprida gradualmente, até aquele momento em que nós habitaremos nos novos céus e na nova terra que o Senhor nos dá. A promessa, meus irmãos, de ti farei uma grande nação, também se cumpre gradualmente na história do povo de Deus. Ela começa no nascimento de Isaac. Em seguida, Jacó, os 12 filhos, e depois os 70 israelitas que descem até o Egito. Depois Israel entra em Canaã, se torna uma grande nação, sob a liderança de Davi, sob a liderança de Salomão. E no Novo Testamento, nós vemos que aqueles que colocam a fé em Cristo Jesus se tornam herdeiros de Abraão e pela fé passam a ser filhos de Deus. E passam então a adentrar essa grande nação, esse grande povo que o Senhor está criando nos seus eleitos. Então, meus irmãos, os que creem em Cristo são herdeiros segundo a promessa e passam a adentrar essa grande nação que o povo de Deus está criando. E isso, meus irmãos, também aponta para uma realidade na eternidade. Apocalipse 21, versículo 24, ao falar sobre a nova Jerusalém, o apóstolo João diz: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a glória. Na nova Jerusalém, Deus tem povos, nações, uma numerosa multidão como cumprimento do que Deus promete a Abraão, que dele ele faria uma grande nação, um grande povo para si mesmo. E a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, também se cumpre gradualmente. O seu cumprimento, meus irmãos, é visto quando José, um descendente de Abraão, abençoa muitas pessoas, muitas famílias que vão em busca dele, em busca de alimento, na verdade. Quando Deus, por exemplo, usa o seu povo como instrumento para abençoar outras nações, isso também é um cumprimento dessa promessa. Mas o cumprimento final disso é em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas por meio do Evangelho. Jesus diz aos seus discípulos: ide fazer discípulos de todas as nações. Por meio do Evangelho pregado, as nações, as famílias da terra são todas abençoadas. No texto, meus irmãos, que lemos na liturgia, o primeiro texto de Gálatas, é dito assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Creia nisso. Creia que se você é membro de Cristo, você é participante das bênçãos de Abraão. Então você passa a ter, pela fé, uma nova família. Você faz parte de um novo povo. E você habitará com esse grande povo nessa nova terra pela eternidade. Então, como, meus irmãos, responder ao chamado de Deus? Em primeiro lugar, crendo nas promessas de Deus, crendo em suas promessas. Deus exige de nós fé. Ele quer que confiemos em sua palavra. Então, respondamos com fé a palavra do Senhor. Segundo e último lugar, como responder ao chamado do Senhor? Obedecendo a palavra do Senhor. A obediência é vista nesses versículos de 4 a 9 na vida de Abrão. Vejam o que é dito no versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de
Harã. Então, em obediência à palavra do Senhor, diante das promessas que o Senhor fez a Abrão, o que ele faz? Ele obedece. Abrão não reluta, Abrão não murmura, ele simplesmente decide seguir a palavra do Senhor. Nós vemos que o texto também apresenta a idade de Abraão, para demonstrar a profundidade ou a intensidade da sua obediência. Ele saiu de Harã quando tinha 75 anos. Abraão não era uma pessoa cheia de vigor. Abraão era uma pessoa já avançada de idade. Nós vemos que Abraão rompeu completamente com o seu passado. Ele deixou a vida de idolatria de lado e passou a confiar no Senhor. Em obediência à palavra, meus irmãos, Abraão parte para a terra que o Senhor ainda o mostraria. E os irmãos percebem que no versículo 4 é dito que partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Mas nós sabemos, Abraão não foi chamado em Harã, ele estava em Ur dos Caldeus. Existe uma distância muito grande, meus irmãos, entre Ur e Harã. E existe também uma distância muito grande entre Harã e a terra prometida, como eu falarei um pouco mais adiante. O texto descreve, meus irmãos, no versículo 5, o que Abraão levou consigo quando ele estava em Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão não foi sozinho para a terra de Harã. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã, e lá Abraão provavelmente enriqueceu muito, ele adquiriu vários bens, e também ele adquiriu muitas pessoas que o seguiam. Quando, por exemplo, nós olhamos para o texto de Gênesis capítulo 14, quando Ló é levado cativo, nós vemos que Abraão leva consigo para batalhar e para resgatar Ló 318 homens dos mais capazes para lutar. Então Abraão não estava sozinho, ele saiu de Harã com, no mínimo, 318 homens. Então havia também muitas mulheres e também muitas crianças. Quando a gente imagina o chamado de Abraão, nós imaginamos poucas pessoas indo com Abraão, só Abraão, a sua esposa, Ló e a esposa de Ló, mas não. Abraão estava com muitas outras pessoas com ele, com pessoas que ele havia chamado, adquirido em Harã. E no final do versículo 5, nós vemos que Abraão chega em Canaã, ele chega à terra prometida. Meus irmãos, como eu disse para vocês, a viagem de Abraão de Ur até Canaã era muito distante. A estimativa é que de Ur até Harã são cerca de 1.000 quilômetros. E a estimativa de Harã até Canaã, a terra prometida, é de mais ou menos 500 a 600 quilômetros. Então, toda a viagem de Abraão, desde Ur dos Caldeus até a terra prometida em Canaã, foram cerca de 1.500 ou 1.600 quilômetros. Lembremos-nos também que naquela época não havia metrô, não havia veículos velozes como temos hoje. Então, as caravanas conseguiam mais ou menos andar cerca de 15 a 25 quilômetros por dia. E nessa estimativa, Abraão teria demorado cerca de 3 meses para chegar até a terra prometida. Vejam tamanha fé desse homem, tamanha obediência, mesmo sendo velho, mesmo não tendo tanto vigor, Abraão decide ir para a terra que Deus o mostraria. Versículo 6, após ter chegado em Canaã, é dito que atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7 também diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em Canaã, meus irmãos, Abraão atravessa a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. E o Carvalho de Moré é um local muito importante em Canaã, porque era naquele lugar que principalmente acontecia o culto aos deuses pagãos.
Então, o Carvalho de Moré era um local muito sagrado para os pagãos, local em que acontecia muita idolatria. E percebam também que os cananeus são nomeados, mencionados nesse texto. Isso acontece porque os cananeus serão um grande obstáculo para o povo de Deus na conquista da terra prometida. Os cananeus descendiam de Canaã, aquela pessoa a quem Noé havia amaldiçoado. Veja, aquele que Noé amaldiçoou viria a ser um inimigo do povo de Deus na terra prometida. E percebam, Abraão está na terra prometida e Deus então promete que dará aquela terra para os seus descendentes, para a sua descendência. E aqui nós temos mais um elemento que exigiria a fé de Abraão, porque a terra já era habitada. Já havia pessoas naquela terra, que eram os cananeus. Então, Abraão deveria crer que, apesar de já haver muitas pessoas habitando naquele local, Deus daria aquela terra para a sua descendência. O autor aos Hebreus, olhando para a peregrinação de Abraão na terra prometida, diz o seguinte, no capítulo 11: Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, quando nós pensamos na peregrinação de Abraão, nós somos conduzidos à pergunta: o que levou Abraão a deixar tudo para trás, agir com tamanha fé, tamanha obediência e ser tão desapegado das coisas materiais? E aqui nós temos a resposta. Abraão contemplava não aquela terra, mas uma celestial. Abraão considerava coisas eternas e não coisas temporárias. Meus irmãos, é olhando para as promessas de Deus e para a eternidade que nós somos desapegados do mundo. Porque nós temos tantos cristãos ou pessoas que se dizem cristãs que são tão apegadas ao mundo, tão apegadas a bens materiais, tão apegadas à sua família, tão apegadas a coisas transitórias. Pessoas que querem, inclusive, alongar a sua vida aqui. Quanto mais tempo eu ficar aqui, melhor. Não pensam na morte com medo de não haver outra coisa além daqui. Porque existem tantas pessoas apegadas a este mundo. E aqui nós temos a resposta. Porque tais pessoas não cogitam tanto a eternidade, não meditam tanto na vida do porvir. Porque o coração delas está aqui. O coração não está na eternidade, nas coisas celestiais. Lembremos-nos do exemplo de Paulo. Paulo, ao considerar a sua vida terrena em comparação com a eternidade, disse o seguinte: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O remédio para nós nos desapegarmos do mundo, amarmos menos o mundo, desejarmos menos o mundo, é colocarmos a nossa fé em Cristo, amarmos a Cristo, desejarmos cada vez mais a Cristo, nos apegarmos ao nosso Senhor. Então busque mais o Senhor, a fim de você se desapegar do mundo. Busque mais o Senhor para que você ame menos o mundo. Busque mais o Senhor para que a sua fé aumente, para que você obedeça melhor, obedeça assim como Abraão, sem relutância, sem murmuração. Obedeça de todo o coração, com alegria, como se aquilo não fosse penoso para você. Busque mais o Senhor, medite mais na eternidade. Contemple as promessas do Senhor. Elas são o combustível para a nossa vida cristã. Meus irmãos, se a nossa vida se resume a somente essa vida terrena, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E como Abraão responde a promessa do Senhor, de que Deus daria a terra de Canaã para a sua descendência? Nós vemos que Abraão começa a agir como um construtor. Ele começa a edificar altares nos lugares em que ele passa. Nós vemos que Abraão, logo mais ao ir para o Oriente, em Betel, ele arma a sua tenda e edifica um altar e invoca o nome do Senhor. Meus irmãos, edificar um altar é um ato que simboliza dedicação
consagração e adoração. E uma coisa curiosa, Abraão somente edifica altares na terra prometida. Ele não edifica altares em outros locais, somente na terra prometida. Quando olhamos também para o texto de Gênesis 13, versículo 18, que é dito que Abraão foi habitar nos carvalhos de Manre, e lá ele constrói também um altar para o Senhor, aquele local também fica na terra prometida. Então nós vemos, Abraão começa a construir vários altares na terra prometida. Por que Abraão faz isso? Como eu disse, o altar simboliza dedicação, simboliza consagração. É como se Abraão estivesse dizendo, essa terra pertence ao Senhor. Como eu disse para vocês, os portugueses colocaram um marco para dizer, essa terra pertence à coroa portuguesa. Abraão estava fazendo algo parecido com isso. Onde ele edificava um altar, é como se ele estivesse dizendo, essa terra pertence ao Senhor. Ele estava reivindicando a terra para Deus. E aqui nós percebemos mais um contraste com a Torre de Babel. Enquanto os homens estavam preocupados em fazer os seus nomes grandes, Abraão estava preocupado em fazer o nome de Deus grande. Enquanto na Torre de Babel os homens queriam ser conhecidos, em Abraão nós vemos ele fazendo o próprio Deus conhecido por meio dos altares. Lembremos-nos também, meus irmãos, de que Gênesis foi escrito para o povo de Deus que estava prestes a habitar a terra prometida. Nós vemos isso em Deuteronômio. O povo estava nas planícies de Moabe, prontos para habitar a terra prometida. E o Pentateuco foi escrito para o povo que estava naquele momento. Então, assim como Abraão estava reivindicando a terra de Canaã para Deus, o povo de Deus naquele momento também deveria reivindicar a terra prometida para o Senhor. E assim como Deus chamou Abraão para fazer isso, para reivindicar a terra para ele mesmo, meus irmãos, nós também somos chamados a fazer o mesmo. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Cristo ordena que os seus discípulos sejam suas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, a nossa missão é semelhante ao crente Abraão. Nós temos que sair reivindicando a terra para o Senhor, dizendo aos povos que esta terra tem dono, que essa terra pertence ao nosso Senhor. E fazendo isso, nós estaremos dando a glória a Deus e fazendo o nome de Deus conhecido. A missão do povo de Deus ainda permanece. Nós fazemos o nome de Deus conhecido entre as pessoas. Então, assim como Abraão testemunhava do seu Deus, nós temos também de testemunhar do nosso Deus. Meus irmãos, aqui nós somos confrontados a perceber como tem sido a nossa obediência quanto ao nosso testemunho. Será que temos de fato testemunhado do nosso Deus para as pessoas que vivem à nossa volta? Pense na sua família. Você tem feito Deus conhecido para a sua família? Você tem falado de Deus, de Cristo para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus familiares? Você tem apresentado o Rei desta terra para as pessoas que estão à sua volta? Pense no seu ambiente de trabalho. Deus colocou você naquele local para ser sal, para ser luz, a fim de testemunhar daquele que o salvou, daquele que transformou a sua vida. Você deve então testemunhar para as pessoas do seu trabalho. Nós temos, meus irmãos, o privilégio de não edificar altares como Abraão edificava, mas falar para as pessoas de um Deus que a quem toda a terra pertence, de um Deus que é poderoso para nos salvar. Assim como Deus chamou Abraão, ele nos chama também para reivindicar a terra ao Senhor, proclamando o seu evangelho. Meus irmãos, na primeira carta, o apóstolo Pedro diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, Deus nos fez povo, Deus nos fez família,
Deus nos deu um novo nome a fim de proclamarmos as suas virtudes. Falemos então do nosso Senhor Jesus. Falemos do nosso Rei. Falemos do nosso Senhor para as pessoas. Após Abraão edificar os altares na terra prometida, o versículo 9 termina dizendo: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Meus irmãos, nessa história de Abraão, nós percebemos dois elementos importantíssimos da nossa vida cristã: fé e obediência. Verdadeira fé necessariamente gera verdadeira obediência. O que nós temos que fazer diante do chamado que Deus faz para nós? Eu quero concluir lembrando vocês. Como responder ao chamado do Senhor? Em primeiro lugar, crendo em suas promessas. Meus irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, diversas promessas são apresentadas a nós. Diversas promessas de Deus são apresentadas. E nós devemos reagir a elas, não com incredulidade, mas com fé, esperança. Em segundo lugar, como nós respondemos ao chamado do Senhor? Obedecendo a sua palavra. Meus irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, não devemos relutar, não devemos lutar contra Deus, não devemos murmurar, mas simplesmente obedecer como crente Abraão. Deixar a vida de idolatria de lado, deixar os pecados de lado, deixar tudo para trás, seguir o nosso Senhor, partir. Todos aqueles, meus irmãos, que possuem a mesma fé de Abraão, se tornam participantes das bênçãos de Deus. No texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, vocês que creram em Cristo, renunciaram tudo para seguir o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Vocês também são descendentes de Abraão e são herdeiros segundo a promessa. Isso significa que vocês fazem parte de uma grande nação. Isso significa que vocês foram abençoados por Deus. Isso significa que vocês receberam um novo nome. Isso significa que vocês receberam uma nova terra. Para aqueles que ainda não creram em Cristo e ainda não são descendentes de Abraão pela fé, vocês querem uma nova terra? Vocês querem um novo nome? Vocês querem uma nova vida? Vocês querem transformação? Vocês querem um Senhor amoroso, bondoso, soberano, poderoso, Rei de toda a terra? Então coloquem a fé em Cristo. Deixem tudo para trás. Renunciem. Tomem a cruz. Sigam a Jesus. É assim que vocês se tornam descendentes de Abraão pela fé. É assim que vocês herdam a promessa de Deus. É assim que vocês passam a ter uma nova vida. Abraão, meus irmãos, é um tipo de Cristo. A vida de Abraão tipifica, aponta para uma pessoa muito maior. Aponta para uma pessoa que será o verdadeiro canal de bênção. Aponta para o descendente, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa pessoa é Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Deus promete engrandecer o nome de Abraão. E quando o apóstolo Paulo fala acerca da exaltação de Cristo, o apóstolo Paulo diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, é a Ele que nós adoramos. É a Ele que nós rendemos toda a nossa vida. É a Ele que nós servimos. Aquele que tem o nome acima de todo nome. Meus irmãos, que nós não reajamos à palavra do Senhor com incredulidade, mas que respondamos com fé e obediência. Graças a Deus por Cristo que somos, então pela fé, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.